vocês mais um vídeo da playlist de seleções sobrenaturais. Porém, antes de falar a respeito desse vídeo, já convido a todos a darem uma passadinha aqui embaixo na descrição e conhecerem as redes sociais do canal. O blog Passaporte para o Sobrenatural e o Instagram, @milas_freitas. Além disso, já deve ter passado aqui por cima o nosso card do canal de gameplays. Ou seja, se você gosta de games, vá lá, se inscreva e participe dos nossos jogos gravados em estreia. E além disso, também já deve ter passado aqui por cima o nosso card do canal Sonho Imaginário, um canal de reflexões, pensamentos, reviews de obras que não sejam do gênero terror, suspense e horror, e de mangás de todos os gêneros, como por exemplo, Black Cat, G-Man, Suicide Club, Nas Montanhas do Terror. Então quem gosta dessa temática, vá lá, se inscreva no canal Sonho Imaginário e de logo seja muito bem-vindo. Então pessoal, você já deve ter notado um novo botão aqui embaixo. Trata-se do botão Seja Membro. Caso queira ajudar o canal se tornando membro com a quantia de R$ 1,99 por mês, você terá o benefício de ter a cavernosa ao lado de seu nome, além de prioridade na resposta aos comentários. Desde logo agradeço aos que já são membros e aos que se tornarão membros para ajudar o canal. Muito obrigada! Então pessoal, conforme eu lhes falei, hoje lhes trago mais um vídeo da playlist de seleções sobrenaturais aqui no canal. A história automotiva é repleta de histórias assustadoras e de lendas urbanas. Alguns veículos construíram uma comissão de carros amaldiçoados devido a associações históricas com incidentes fatais que ocorreram dentro ou ao redor deles, enquanto outros existem apenas como aparições. Que tal conhecermos a história de alguns veículos considerados assombrados e a história por trás deles, que fez com que ganhassem essa fama, bem como lendas urbanas envolvendo veículos. Quer saber mais a respeito? Aguarde após a intro do canal. Até já! O Golden Eagle, um Dodge 330 Limited Edition de 1964, também é conhecido pelo apelido de o carro mais maligno da América. Imagine só! O carro começou sua vida como sendo um veículo policial e rapidamente ganhou sua recepção como um carro amaldiçoado. Todos os 3 policiais que dirigiram esse carro durante seus anos como patrulha assassinaram brutalmente suas famílias e depois se mataram. As semelhanças assustadoras fizeram com que as pessoas se perguntassem se o carro estava possuindo seus motoristas. A próxima dona do carro, Wendy Allen, teve uma experiência assustadora com o veículo. Quando Wendy dirigia na rodovia, o carro abriu as portas sem que ninguém as tocasse e travou o volante, colocando os passageiros em perigo. Mas não foi apenas esse o caso. Dizem que era comum nas estradas as portas se abrirem, o motor morrer sem motivo, a direção emperrar, os freios falharem. O carro parecia determinado a matar o máximo de pessoas possível. Dizem que ele também não gostou que as pessoas tentassem roubá-lo ou vandalizá-lo. Uma série de possíveis vândalos na década de 1980 a 1990 foram mortos de maneiras horríveis, decapitação e atingido por um raio, apenas para citar 2 casos. Uma família inteira morreu em um incêndio em casa depois que uma das crianças tocou no carro em um desafio. Um grupo da igreja local acabou acreditando que o carro estava possuído e o Golden Eagle foi finalmente desmontado em 2010. Embora o Golden Eagle tenha sido desmontado em 2010, foram encontradas peças suficientes para reconstruir a estrutura do carro. Mas algumas das ajudas que desmontaram o carro não sobreviveram, morrendo logo após desmontar o Golden Eagle. Provavelmente o veículo real mais próximo do carro assassino do romance de Stephen King, Christine. Esse carro sanguinário matou mais de 14 pessoas. E é possível que esse número seja muito maior.
A má sorte associada à limusine de Franz Ferdinand começou no dia fatídico em que ele foi assassinado por Gavrilo Princip, dando início à Primeira Guerra Mundial. Tudo começou em um dia em que o arquiduque austríaco Franz Ferdinand tinha acabado de evitar um atentado contra a sua vida. Na limusine Grafenstief, o arquiduque e sua esposa estavam a caminho para confortar os feridos do incidente no hospital. Enquanto estavam a caminho, a limusine simplesmente aberta, ela parou na rua. Infelizmente, eles pararam em frente a um café, onde um dos terroristas do dia anterior parou para tomar uma bebida. Quando o anarquista bósnio Gavrilo Princip saiu do café, ele viu o arquiduque sentado ali, dando a ele uma segunda chance de completar o trabalho. O assassino aproveitou o carro parado para atirar no arquiduque e na sua esposa, deixando-os para morrer, e levando as tensões na Europa ao limite para começar a Primeira Guerra Mundial. Sem o carro parando, o assassinato nunca teria acontecido e a história poderia ter sido muito diferente. Em uma coincidência assustadora, a placa do carro era AIII 118, o que alguns interpretaram como uma referência à data do armistício que encerrou a Primeira Guerra Mundial, 11/11/18. A reputação do carro de trazer má sorte foi consolidada ao longo dos 12 anos seguintes, durante os quais ele se envolveu em 6 acidentes e 13 mortes. A próxima pessoa que teve o carro foi um general austríaco, que enlouqueceu enquanto andava de carro por Viena. Depois, o governador da Iugoslávia assumiu a propriedade do veículo. Seriam necessários 4 acidentes de carro e a perda de seu braço para convencer o governador a vender o carro. Um cirurgião amigo do governador comprou o carro e sofreu um acidente 6 meses que acabou matando. A história conta que o próximo dono foi um capitão alemão que morreu dirigindo enquanto tentava evitar 2 pedestres na pista. Um piloto de corrida suíço capotou o carro e um proprietário romeno a caminho de um casamento perdeu o controle do veículo, resultando na morte de seus 5 passageiros e dele mesmo. Esse carro, agora ele está em exposição no Museu de História da Guerra de Viena, onde permanece ileso para um veículo envolvido em tantos acidentes fatais. Quando o astro de Hollywood James Dean mostrou seu recém-entregue Porsche 550 Spider, seu amigo Alec Guinness disse: "Você estará morto em uma semana se entrar nessa coisa." Sua previsão se mostrou verdadeira, pois precisamente 7 dias depois, enquanto dirigia para uma corrida em Salinas, Califórnia, o icônico ator James Dean perdeu o controle de seu Porsche 550 Spider. Dean e seu mecânico Rolf Wutterich bateram na traseira do Ford Tudor na frente deles. O carro saiu da estrada e capotou em uma ravina. Dean morreu e seu passageiro ficou gravemente ferido. James Dean veio a óbito nesse acidente de carro aos 24 anos. O carro, tendo ganhado o apelido de Little Bastard, Pequeno Bastardo, continuou causando problemas muito depois do fatídico dia da morte de James Dean. Quando o lendário personalizador de carro George Barris adquiriu o veículo após o acidente, ele vendeu seu motor e transmissão para 2 pilotos de corrida, William Eschrich e Dr. McHenry. McHenry morreu e Eschrich se machucou na mesma corrida californiana, ficando gravemente ferido. Depois de um tempo, Barris começou a acreditar na maldição do carro e prontamente doou para a California Highway Patrol. A polícia ficou feliz em levar o famoso carro, pois tinha planos de usá-lo como um aviso para motoristas imprudentes. O carro foi usado mais tarde como um item de exibição para demonstrar os perigos de acidentes de trânsito. No entanto, incidentes inexplicáveis continuaram a acontecer, incluindo um incêndio na garagem onde ele estava exposto. Tudo ficou destruído, exceto o carro, que saiu do incêndio sem um arranhão sequer. Atribuindo isso à má sorte, a patrulha continuou a usar o carro, levando-o para escolas de ensino médio como um auxílio visual para os perigos da direção imprudente.
A caminho de uma escola, o carro se soltou do caminhão que o transportava e bateu em outro veículo, causando um acidente fatal. Enquanto estava sendo usado como adereço de conscientização sobre segurança no trânsito em uma escola secundária, o carro caiu sobre uma aluna, quebrando o seu quadril. No total, o Spider caiu do trailer que o transportava 3 vezes, esmagando o motorista de caminhão uma vez. O carro não só deu problemas para a polícia, mas também dificultou a vida dos criminosos. 2 ladrões tentaram roubar os assentos e o volante manchados de sangue do acidente. Em vez de tirar algumas recordações dele, tudo que conseguiram foram ferimentos. Por fim, após 5 anos de mortes e mutilações, o infame carro desapareceu completamente em 1960. O paradeiro do pequeno bastardo de James Dean ainda é desconhecido. O Lincoln de John Kennedy se tornou um dos carros mal-assombrados mais famosos da história, graças à sua associação histórica com a morte do presidente John Kennedy. O serviço secreto deu ao Lincoln 74A conversível azul marinho de 1961 o codinome SSX-100. Eles adicionaram mais de 200 modificações ao veículo, mas estranhamente não adicionaram nenhuma proteção à prova de balas. Kennedy estava no carro com a capota baixada quando foi baleado e morto durante uma visita presidencial a Dallas, no Texas. 3 tiros foram disparados, acabando com a vida do presidente. O assassinato do presidente não foi o fim da vida útil do carro. O governo o usou por mais 8 anos. As autoridades equiparam o veículo com vidro resistente a balas, teto à prova de balas e blindagem de titânio para torná-lo mais seguro para o próximo presidente, Lyndon Johnson. Johnson também mandou repintar o veículo de preto, pois temia que a tinta azul marinho fosse associada ao assassinato. Em 1967, a limusine presidencial foi substituída por uma nova e foi usada para tarefas menos importantes até ser aposentada no Museu Henry Ford em 1978. O Museu Henry Ford adquiriu o veículo e, desde que ele foi colocado em exposição, visitantes relataram todos os tipos de incidentes assustadores, incluindo aparições fantasmagóricas. Muitos relatam a sensação de uma presença sobrenatural ao redor do carro, e há muitos rumores sobre um homem de cinza parado ao redor do veículo. Os céticos rotularam o homem de cinza como uma simples sombra ou até mesmo um truque de luz, mas os avistamentos dele aumentam por volta de novembro. Kennedy foi baleado em 22 de novembro. Seria uma coincidência ou a alma do presidente está ligada à sua limusine, por escolha ou não? No início dos anos 1900, 2 indivíduos se encontraram e se tornaram um dos casais mais infames de todos os tempos. Bonnie e Clyde foram 2 gangsters notórios durante a era da Grande Depressão, roubando bancos, sequestrando pessoas e deixando um rastro de sangue em seu caminho. Suas desventuras se tornaram glamourizadas durante esse período, oferecendo uma forma de entretenimento caótico e violento. Seus crimes, e especialmente os assassinatos de vários policiais cometidos por Bonnie e Clyde, criminosos procurados. Eles ganharam seguidores e formaram uma gangue, mas esses membros acabaram levando à queda da dupla. Na noite de 23 de maio de 1934, a polícia emboscou seu Ford modelo 18 V8, conhecido como Death Car, perto de Sayles, na Louisiana, e fez justiça rapidamente pelos crimes de Bonnie e Clyde na forma de mais de 100 tiros, que os mataram instantaneamente. Quando foram mortos, acreditaram que eles cometeram 13 assassinatos, vários roubos e arrombamentos incontáveis. Espectadores curiosos correram para a cena procurando um pedaço da história. Dizem que essas pessoas desejavam guardar mechas de cabelo, fragmentos de roupa, cacos de vidro, cápsulas de bala e qualquer coisa que pudesse ser colocada em suas mãos. De acordo com algumas histórias, um homem até tentou cortar a orelha e o dedo do gatilho de Clyde. Uma cena sangrenta no veículo pode ter inspirado o nome famoso, o Carro da Morte Bonnie e Clyde. Pistolas, metralhadoras e cartuchos de munição foram encontrados no banco de trás. Para provar que o casal estava realmente morto,
Os corpos de Bonnie e Clyde foram expostos, atraindo milhões de visitantes. O carro roubado teria sido devolvido ao dono original, que o vendeu prontamente. De lá, ele seguiu uma jornada sinuosa, viajando por carnavais, feiras, pistas de corrida e muito mais, consolidando seu lugar na longa tradição dos carros assustadores. Ao longo de sua jornada, muitos olharam para sua aparência cheia de balas e manchas de sangue e sentiram uma sensação desconfortável apenas por estarem na sua presença. O carro agora está em Whiskey Patch Casino, em Nevada, ainda cheio de marcas de bala. Ver uma visão tão assustadora já seria o suficiente para garantir um lugar nessa lista, mas muitos visitantes contaram que sentiram uma sensação desconfortável de não se sentirem sozinhos ao passarem por ali, e algumas fotos do carro mostram objetos misteriosos por perto. Bem, não há nada definitivo, mas os fantasmas de Bonnie e Clyde poderiam estar para sempre ligados ao veículo em que foram mortos? Tarde da noite de 2004, uma família na cidade do Cabo, África do Sul, foi acordada abruptamente pelo som de seu Renault Megane dando partida e acelerando furiosamente. Com medo de que seu Renault estivesse sendo roubado, a família corre para a garagem e não encontra ninguém, mas algo muito mais intimidador: o carro dando pulos enquanto estava desligado e completamente vazio. Depois de operar o veículo e não encontrar nenhuma chave na ignição e o freio de mão acionado, a família ligou para a polícia. Ao chegarem, eles acreditavam que a alegação era apenas uma brincadeira, até que o carro ganha vida novamente e bate em uma árvore. 9 pessoas, incluindo 2 policiais, testemunharam o carro dar a partida e pular. De acordo com a Renault, esse carro em particular tinha um motor de partida enferrujado, assim para culpar o seu comportamento incomum. No entanto, isso não explica o motor do veículo acelerando sem a entrada no pedal do acelerador. Graças a esse incidente, o carro saltador da cidade do Cabo se juntou às fileiras de carros assustadores que se tornaram famosas no mundo todo. Muitos ainda acreditam que esse é um caso de um fantasma habitando um carro, fazendo fazer o que ele quiser. Era quase como se alguém ou alguma coisa tivesse pisado no acelerador. Essa van Volkswagen de 1968 ganhou a recepção de carro mal assombrado depois de pertencer ao Dr. Jack Kevorkian, um médico que apoiou publicamente o suicídio assistido. Kevorkian usou uma van para fins de trabalho e acredita-se que tenha ajudado cerca de 130 de seus pacientes terminais a tirarem suas vidas. Muitos desses suicídios aconteceram dentro da van, dando a ela a sua fama de paranormal. Kevorkian morreu em 2011, mas a van VW ainda está por aí e se tornou a favorita dos entusiastas de caça-fantasma. Esse carro mal assombrado não é um veículo específico, mas uma lenda urbana da Europa Oriental. Ao longo das décadas de 1960 e 1970, várias pessoas que viviam na Polônia, Rússia, Ucrânia e áreas vizinhas relataram avistamentos de um fantasmagórico GAZ-21 ou GAZ-24 Volga, sempre pintado de preto, e às vezes com buzinas no lugar dos espelhos laterais. Alguns relatam que aros do pneu aparecem do nada, ou chifres de carneiro onde deveriam estar os espelhos. Sempre havia desaparecimentos quando esse carro aparecia. Dizia-se que o carro era dirigido pelo próprio diabo. Segundo a lenda, várias pessoas, muitas delas crianças, foram sequestradas pelo Volga negro, às vezes sendo sugada para dentro do carro como se por um vácuo. Essas crianças nunca mais foram vistas, e qualquer um que tentasse intervir era morto nas 24 horas seguintes, se não instantaneamente. Na Ucrânia, durante a década de 1960, há um relato que conta que 2 meninas foram abordadas pelo Volga negro antes de serem sugadas para dentro como se fosse um aspirador de pó. Uma testemunha, em vez de cair morta como todas as outras, conseguiu abrir a porta e não revelou nada. A frente do carro estava completamente vazia. Antes que ele pudesse ver qualquer coisa, houve um clarão branco ofuscante
E a próxima coisa que o homem percebeu foi que ele estava acordando 24 horas depois com uma terrível dor de cabeça. Um destaque é que o modelo do Volga preto tem uma provável conexão com NKVD, a polícia secreta soviética que aterrorizava a população da Europa Oriental na época, já que eles frequentemente usavam o Volga preto como veículo de serviço. A verdade sobre o Volga preto e o que aconteceu com as crianças sequestradas pode nunca ser conhecido, mas certamente não foi o próprio diabo, ou será que foi? Será que isso seria apenas uma lenda? O próximo na lista é um carro fantasma de verdade. Em 2002, vários motoristas no condado britânico de Surrey relataram ter visto um carro saindo da estrada A3. Quando os policiais foram investigar devido às repetidas ligações, eles não encontraram nenhuma evidência de que um acidente recentemente teria acontecido na área. E foi aí que as coisas ficaram intrigantes. No entanto, ao procurar um pouco mais adiante na estrada, os policiais encontraram um Vauxhall Astra marrom, preso de frente para uma vala. O carro estava coberto de vegetação alta, ou seja, não sendo possível a sua visualização pelos transeuntes e motoristas. E dentro do veículo acidentado havia um corpo humano em estado avançado de decomposição. Perturbadoramente, investigações posteriores ligaram essa cena a um acidente que foi estimado ter acontecido 5 meses antes. Certamente não é um incidente recente. E logo, histórias começaram a circular sobre testemunhas que tinham visto uma repetição fantasmagórica do acidente. A lenda diz que o fantasma do motorista encontrado no carro, na realidade, estava tentando chamar a atenção para o acidente. Ele usou os faróis fantasmagóricos para chamar a atenção dos motoristas e atraí-los para o seu cadáver. Em vez de permanecer preso em um carro destruído para sempre, ele poderia finalmente ser enterrado. Uma antiga lenda urbana entre os motoristas ingleses, especialmente os londrinos, é o ônibus fantasma de Ladbroke Grove. Ladbroke Grove é uma área do oeste de Londres, onde desde a década de 1930, histórias assustadoras circulam sobre um ônibus fantasma número 7. De acordo com a lenda, o ônibus aparece de repente, tarde da noite, no meio da Cambridge Gardens, uma estrada onde a rota número 7 não deveria passar. A aparição faz com que os motoristas desviem da estrada, às vezes com resultados fatais. Para o motorista infeliz, em 1934, a visão do ônibus fantasma foi fatal, pois seu carro explodiu em chamas quando ele bateu em um muro sem qualquer razão ou motivo. Para a polícia, o motorista havia sido imprudente e bateu seu automóvel. No entanto, várias testemunhas se apresentaram durante a investigação e testemunharam sobre a existência de um veículo fantasmagórico que ocasionou o acidente fatal. Entre as décadas de 1930 a 1990, muitos londrinos relataram que evitaram por pouco uma colisão com o ônibus número 7, sem iluminação e sem motorista, que trafegava no centro da rua. Ele sempre aparecia perto dos jardins de Cambridge, a 1h15 da madrugada, um horário em que nenhum ônibus deveria passar na área. Depois de passar pelo motorista em pânico, ele sempre desaparecia na noite sem deixar rastros. A polícia ficou perplexa com o ônibus fantasma. Localizada em West Milford, Nova Jersey, a Clinton Road é famosa por suas lendas assustadoras e verdades também bastante assustadoras, como ser um depósito de lixo documentado para assassinos profissionais. Uma história angustiante remonta a 1988, quando uma jovem perdeu a vida enquanto acelerava pela estrada em seu Camaro. As pessoas ainda relatam avistamentos dela cruzando, deixando-nos a refletir sobre suas intenções misteriosas e história não resolvida. Diz a lenda que o espírito de uma viúva em luto assombra um Cadillac misterioso em Cape Cod, Massachusetts. Dizem que no início dos anos de 1950, uma mulher perdeu o marido em um acidente de carro enquanto dirigia esse Cadillac. Ela ficou tão perturbada que supostamente passou o resto de sua vida dirigindo na mesma rota, procurando seu amor perdido. Hoje, testemunhas afirmam ver um Cadillac antigo, às vezes sem motorista, cruzando lentamente as estradas.
Alguns até relatam ouvir os tênues acordes de música triste. Poderia ser o espírito da viúva eternamente procurando pelo seu amado? Na década de 70, um bandido muito procurado chamado Biratã Carlos de Jesus Chaves, após ter roubado um Opala preto, morreu em uma colisão com outro carro, após passar pelo túnel Rebouças, no Rio de Janeiro, em uma fuga da polícia. No outro carro havia uma família que voltava de um aniversário. Todos os envolvidos no acidente morreram. E desde então surgiu uma lenda de que na madrugada, um Opala preto aparece nesse mesmo túnel, perseguindo o carro até causar um acidente. E segundo informações, o dito Opala só perderia a velocidade se a pessoa perseguida se lembrar das almas do fatídico acidente e rezar por elas. O cemitério da Recoleta é o mais famoso de Buenos Aires, mas o maior da cidade é o da Chacarita, e é nele que ronda uma assustadora lenda urbana. Tudo começou em 1978, quando uma mulher foi achada morta em cima da tumba de sua mãe. A razão disso é que ela pegou o táxi da morte. Até hoje, esse táxi fica na fila de táxis perto do cemitério da Chacorita. Não há certeza, mas o carro é um Ford Falcon ou um Peugeot e a placa é RIP 666. A lenda diz que todos que pegam esse táxi começam a sentir um frio estranho que invade o corpo até que sejam mortos. Após a morte, o motorista o leva de volta ao lugar de onde partiu, o cemitério. Por isso, veja a placa do táxi na volta da visita ao cemitério de Chacarita. Em Pequim, há um ponto de ônibus que foi o ponto de início para uma lenda urbana bastante popular na China. Dizem que essa lenda se deu a partir de um evento que dizem ter acontecido em 1995. Em uma noite escura e tempestuosa, um jovem pegou o último ônibus para Fragrant Hills, uma cidade localizada no distrito de Haidian, em Pequim. Em algum lugar ao longo do caminho, o ônibus foi acenado por 3 homens estranhos. Assim que embarcaram, ficou claro que usavam as vestes da dinastia Qing. A dinastia Qing, ela começou em 1644 e terminou em 1911. Lembre-se que a gente está em 1995. Bem, em pouco tempo, todos tinham saído do ônibus parando em seus respectivos destinos, exceto o jovem mencionado, uma senhora e os 3 estranhos. De repente, a velha acusou ruidosamente o jovem de roubar sua carteira e insistiu para que descesse e fossem para a delegacia mais próxima. Assim que os 2 foram expulsos do ônibus, a senhora disse que sabia que sua carteira não tinha sido roubada, mas notou que os 3 homens não tinham pernas e, portanto, deviam ser fantasmas. No dia seguinte, o ônibus foi dado como desaparecido e foi encontrado 3 dias depois no fundo de um rio, com o cadáver em estado de decomposição do motorista. Em alguma versão da história dizem que o tanque de gasolina estava cheio de sangue. Outra versão da história substitui os 3 homens por uma mulher de vestido vermelho, enquanto outras versões afirmam que o ônibus nunca foi encontrado. Em uma noite chuvosa, um ônibus viajava pela estrada que vai de Toluca a Ixtapan de La Sal, uma cidade mágica localizada a sudoeste da cidade do México. Os passageiros estavam dormindo e o motorista tentou manter o controle dada a grande quantidade de chuva e a umidade da estrada. Ao atingir a altura das curvas de Caldeirão, os freios do ônibus não reagiram e o carro voou através de um barranco. Todos os passageiros morreram. Aqueles que não morreram como resultado do impacto morreram queimados pelas chamas, porque o ônibus explodiu. A lenda do ônibus fantasma refere-se a esse fato e indica que um ônibus muito antiquado geralmente passa por essa estrada, cheio de passageiros que não dizem uma palavra e estão bem vestidos. Segundo a lenda, esse ônibus para a pedido de passageiros regulares. Quando os passageiros que ele pegou chegam ao seu destino, o motorista pede que desçam sem olhar para trás. Dizem que quem obedecer esse pedido ouvirá apenas o ônibus sair, embora não seja possível vê-lo novamente. Por outro lado, aqueles que ignoram e olham para trás, apesar da solicitação do motorista, o cenário que os passageiros verão será um ônibus cheio de corpos agredidos daqueles que morreram naquele ônibus. Então, pessoal, vocês devem ter notado aqui que o cenário, a iluminação mudou um pouco, é porque realmente
foi o único horário que eu tive para gravar, e se eu não gravasse esse vídeo, vocês iam ficar sem vídeo. Então, por favor, desconsiderem qualquer coisa. Espero que não tenha prejudicado aqui a iluminação. Porque aqui na minha frente, né, aqui nessa direção, existe uma janela, então o sol está se pondo, então ficou com essa iluminação meio amarelada, porque a lâmpada daqui não deu muita força assim, tá bom? Mas então, o que vocês acharam dessas histórias? Por sinal, se caso vocês queiram, deixa aqui nos comentários, eu posso trazer futuramente uma experiência sobrenatural minha e da minha família a respeito de um veículo que nós tivemos há muito tempo, que ele poderia estar muito bem aqui nessa lista, né, dos carros com histórias assombrosas. Caso, não seria bem fantasma, né, porque ele realmente era um carro que tinha muita coisa acontecia, ele atraía muita coisa. E descobriu-se que talvez tinha uma coisa por trás que levou a tudo isso. Mas se vocês quiserem saber, ó, deixa aqui nos comentários que eu trago a respeito. Inclusive eu mostro a foto deste veículo que nós tivemos aqui em casa há muito tempo. Mas pessoal, é isso. Você já conhecia alguma história de alguns desses carros? Esses últimos eu trouxe em nossa live, nossa primeira live aqui do canal, nossa live de lendas urbanas. Eu trouxe, eu acho que 4 veículos desses, porque eu dividi por temas. E nessa nossa live eu trouxe essas 4 lendas urbanas relacionadas a veículos. Eu acho que são os veículos e são os ônibus, não me lembro, mas esses 4 últimos eu trouxe aqui no canal na época da nossa live. Mas aí, você já conheceu alguma história de carros fantasmas, veículos fantasmas, ou então vivenciaram alguma situação semelhante? Deixa aqui nos comentários que eu vou querer saber. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se vocês gostaram, dê um like, não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque assim também ajuda o canal. Se é a sua primeira vez aqui no canal, você chegou a partir desse vídeo e gostou, inscreva-se aqui embaixo e ative o sino de notificações para ficar sabendo a respeito dos próximos vídeos. Porque além desse vídeo da playlist de seleções sobrenaturais, há uma playlist de mistério, lenda, lado sombrio dos games, ufologia e muitas outras. E há 2 playlists em que há a participação de vocês, a participação dos inscritos. Uma de experiência sobrenatural e outra de foto ou fotografia fantasma. Ou seja, se você vivenciou uma experiência sobrenatural e queira compartilhar aqui no canal, vou deixar meu e-mail aqui embaixo na descrição. E você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto experiência sobrenatural. Ou então, você pode encaminhar via áudio no WhatsApp que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Apenas peço que se identifique e diga a sua localidade para que eu entre em contato. E se você tem uma foto, fotografia fantasma, ufológica inexplicável e também queira compartilhar aqui no canal, vou deixar meu e-mail aqui embaixo na descrição e você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto foto ou fotografia fantasma, para que eu faça um vídeo e compartilhe aqui com todos. Então, muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo de seleções sobrenaturais aqui no canal. Beijo, tchau!